Olá, olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais esse vídeo do Café com Rive. E o assunto desse vídeo aqui é a animação de vértices. Se você se lembra, vértices são os pontinhos que formam o nosso shape, né, que formam a nossa forma, e a gente consegue acessar propriedades individuais daqueles vértices. E a gente consegue também animar eles. Já que a gente está nesse módulo em que a gente está falando de animação, vamos falar um pouco, brevemente, sobre como animar vértices e como essa coisa funciona. Porque se você vende alguns softwares diferentes de edição, pode ser que uma coisa funcione um pouco diferente aqui, ok? Então a primeira coisa que eu tenho aqui é o seguinte, eu tenho esse shape simples, e para a gente entrar no modo de edição de vértices, para a gente de fato conseguir ver aqueles vértices, né, a gente pode vir aqui no Path e entrar no modo de edição clicando nesse botão, ou a gente pode só apertar, né, selecionando a camada, apertar Enter uma vez, aí descer um na hierarquia, eu selecionei o Path, aperto Enter mais uma vez, eu entro no modo de edição de vértices. E aí eu consigo selecionar esses vértices, né? Se você não lembra disso aqui, vai ver o vídeo sobre a Pen Tool, que a gente falou um pouco sobre esses vértices. E aqui no inspetor a gente tem algumas propriedades. Você vai notar, quando eu mudo para o modo Animate apertando Tab, essas propriedades, agora se eu pegar uma timeline, né? Se eu selecionar uma timeline aqui também, vai aparecer o ícone de keyframe, ou esse diamantinho do lado direito ali de cada um dos valores dessas propriedades. E aí a gente pode pegar esse aqui, e a gente pode, por exemplo, animar a posição X e Y de maneiras separadas. Se eu fizer isso aqui e colocar a nossa Work Area, né, selecionando os keyframes e colocar a nossa Work Area, você vai ver que isso aqui já criou uma animação. Eu vou colocar essa timeline para loopar, só para ela ficar loopando aqui enquanto a gente fala. Isso aqui criou uma animação, e é uma animação num único vértice. Se eu quiser, eu posso selecionar outro vértice e adicionar uma outra animação. Então esse aqui, eu vou mexer na posição X dele, e ele só vai animar nesse tempinho aqui, ele não vai até o fim da minha work area, só vai um pouquinho pro lado aqui, por exemplo, e eu também vou arredondar ele, sei lá, vamos adicionar um keyframe de 0, e ele vai arredondar para 135, um valor arbitrário aqui, só pra gente ver como os vértices, eles também se comportam de forma independente, então eu posso ter um vértice animando em algum momento, o outro não animando, ou animando só num momento diferente. Diferente, por exemplo, se você vem do After Effects, porque lá a gente sabe que a gente consegue criar só um keyframe para o caminho inteiro, né? Se for uma propriedade ali específica. Mas enfim, não vamos falar sobre isso. Vamos focar aqui no Rive. Então, mais ou menos assim que funciona. Eu vou deletar esses keyframes só para a gente voltar com o nosso shape original. Vou te mostrar que se você selecionar esse aqui, esse caminho aqui agora já tem algumas propriedades diferentes, né? Ele tem, como ele é um Bezier, ele tem ali o comprimento e o ângulo do Bezier. Então tem outras propriedades que esses aqui não possuem. Então vamos criar uma animação qualquer aqui, só para a gente ver alguma coisa acontecendo. Eu vou pegar esse keyframe aqui, eu vou fazer um keyframe na posição Y aqui. Aí eu vou mais ou menos aqui para metade, vou descer essa posição Y. Repara que como eu estou segurando o Shift, né? Ele não está criando um keyframe no X. Diferente, ó, se eu soltar o Shift, você vê lá no inspetor aqui na direita, ele está criando um keyframe no X. Mas eu vou segurar o Shift. Mas agora só porque eu fiz isso ele criou do X já, né? Não tem problema. Toma cuidado quando você estiver animando posição assim direto no stage. Se eu vier aqui, ele criou keyframe no X, tá vendo? Então eu vou deletar esse keyframe do X que eu só quero no Y. E aí ali em cima, num segundo eu quero que esse vértice esteja lá em cima de novo. Então eu vou pegar esse keyframe da posição aqui do começo, que é onde ele está lá em cima. Vou apertar Ctrl ou Command C e aí Ctrl ou Command V para colar ele aqui. E agora a gente tem a animação, parece que nosso shape está pulando corda aqui, né? Ele está subindo, descendo. Mas essa animação está linear, então eu vou selecionar esses dois primeiros keyframes, que vai definir, né, a interpolação entre esse ponto e esse, depois entre esse ponto e esse, e vou aplicar aqui a interpolação cúbica, só para isso ficar um pouco mais suave. Você já deve ter notado a diferença, né? Agora sim parece uma corda e a gente está pulando essa corda ali no meio. Muito bem, agora a gente pode pegar isso aqui e adicionar outras animações diferentes, por exemplo. Posso pegar a rotação. Eu posso dizer que aqui a rotação tá assim. Vamos dizer... não, assim eu tô animando também o comprimento, né? Então eu vou aqui pelo valor no inspetor, porque eu não quero animar o comprimento, só o ângulo. Eu vou dizer menos 35. Aí quando eu estiver lá embaixo, eu quero que ele esteja 35. E aí quando ele estiver aqui em cima, eu vou fazer a mesma coisa, vou copiar. Acho que eu fiz coisa errada? Não. Vou copiar o primeiro keyframe, Ctrl C, Ctrl V. E aí eu vou pegar esses dois aqui e vou adicionar um Cube Keys em padrão aqui, só para ficar um pouquinho mais macio. Agora você pode ver que a gente tem alguma coisa acontecendo aqui, né? Não é necessariamente nada, mas eu posso pegar esses keyframes e começar a ajustar. Então jogar uma coisa para cá, de repente
copiar e colar ali para ver como fica esse resultado. E aí a gente tem quase uma onda, né? Mas aposto que se eu mexesse um pouquinho mais, amaciasse mais keyframes aqui, a gente conseguiria animar uma onda perfeita, assim. Mas não era esse meu objetivo, era só mostrar que a gente consegue animar de forma individual cada uma das propriedades desses caminhos. Uma funçãozinha importante que você precisa saber que existe, porque ela te ajuda a salvar tempo bastante quando você precisa fazer isso, é que a gente tem um botão para adicionar um keyframe para todas as propriedades de todos os vértices de uma vez só. E a gente consegue fazer isso quando a gente está aqui no modo de edição de vértice. Você vai notar que aqui no inspetor à direita tem alguns botões e um deles é Key All Vertices, ou seja, adicionar um keyframe em todos os vértices. E se a gente clica nesse botão, você vai ver aqui embaixo na timeline que agora ele adicionou um keyframe, né, nessa marca do tempo onde eu estava, que é no 0 segundos, ele adicionou um keyframe em cada propriedade de cada um dos vértices. E aí a gente pode simplesmente animar de forma mais fácil agora, porque a gente não precisa ficar entrando em cada uma das propriedades e alterando. Eu posso só simplesmente vir aqui e dizer que, como eu criei um keyframe lá no 0, né? Vamos supor que aqui eu quero que esses dois subam para cá. E aí a gente já vai ver esses keyframes aqui de alto nível sendo criados, né? Isso provavelmente animou só a posição Y deles. Vou adicionar um easing, vou trazer eles aqui para o meio, por exemplo. E agora você vai ver que a gente adicionou esses keyframes de uma forma mais rápida ali, sem ter que entrar, adicionar o keyframe na propriedade. Mais um aviso que eu tenho que te dar é o seguinte: cuidado com quando você estiver usando essa função, porque essa função vai criar um monte de keyframes que podem ser que sejam desnecessários para a animação que você está tentando fazer. Então faz o seguinte, quando você estiver usando essa função, volta no começo, passa mais algumas vezes na sua animação, deletando aqueles keyframes que são desnecessários. Porque no Rive, no arquivo Rive, quando a gente exportar, quanto mais keyframes, mais animações, mais informação a gente colocar aqui dentro desse arquivo, maior ele vai ser lá no final. Para a web, a gente sabe que o objetivo é performance, então sempre a gente precisa fazer um arquivo menor possível assim. Então sempre otimizando bem as nossas timelines e no futuro a gente vai aprender também a otimizar nossas state machines e coisa do tipo. Então, só um adendo para encerrar esse vídeo. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Marca como gostei para fazer aquela sua checklist para dizer que você já assistiu esse vídeo e eu te vejo no próximo.